Olá, querido, graça e paz, eu sou o pastor Maclove e quero deixar uma palavra para o seu coração. Gênesis capítulo 13, versículo 14 diz: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Sabe, a gente conhece a história de Abraão, nosso pai na fé. Deus ele dá uma ordem a Abraão para que Abraão abandonasse ou deixasse, saísse do meio da sua parentela e seguisse o propósito que ele tinha para a vida dele. Abraão segue aquilo que ele creu no seu coração ao ouvir a voz de Deus, mas ele leva consigo Ló. E a palavra de Deus diz que no percorrer da sua jornada, no percorrer do seu caminho, houve briga entre os pastores de Ló e de Abraão. Abraão, por ser mais maduro, por ser nosso pai na fé, ele chega para Ló, chama Ló e fala: Ló, para que não venha haver briga, Ló, entre os meus pastores e os seus pastores, segue o seu caminho, vai para a direita porque eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E aí Ló, ele escolhe o melhor lugar, ele escolhe o melhor caminho. Nós também faríamos isso. Se botarem um carro velho e um carro novo diante de você, acredito que você não vai escolher um carro velho, você vai escolher um carro novo. Se botarem uma estrada cheia de espinho e uma cheia de flores para você percorrer, você vai querer percorrer uma estrada de flores e não de espinho. Foi isso que Abraão apresentou para Ló. Ló pega e vai para o melhor caminho, porque Abraão sabia que se ele fosse por um caminho, como se fosse Lodebar, uma terra sequíssima, rochosa, que não tivesse nada, a bênção estava sobre ele. Abraão tinha certeza que foi Deus que chamou ele por um grande propósito. Por isso que ele diz: escolhe, porque eu sei o que está sobre mim, o que está em mim e o que age através de mim. Há uma promessa para a minha vida. Então, Ló, pode escolher, porque aonde eu passar, por onde eu passar, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Então, Ló foi embora. E aí, depois que Ló foi embora, Deus ele se manifesta e pega Abraão e fala: Abraão, olha aí para o ocidente. O versículo 14 fala: depois que Ló deixou Abraão. Por que depois? Porque Ló fazia parte da parentela e Deus já tinha falado: Ló, Abraão, sai do meio da tua parentela. E Abraão parece que não entendeu isso. Era para ter deixado todos e não levado nenhum. Então, querido, que você possa entender que tem coisas que a gente precisa deixar ir para que Deus ele se manifeste e cumpra aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Às vezes dói, às vezes pode cortar o nosso coração, o nosso sentimento. Mas lá na frente a gente vai entender, porque o propósito para Ló é um, para Abraão é outro. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando contigo. Às vezes é necessário que Deus arranque alguns Lós da nossa vida. Não que Ló foi maldição para Abraão, nada disso, nada disso. O que aconteceu foi briga entre os seus pastores e Deus teve que fazer isso para poder Ló ir e Abraão seguir aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então não entenda esse momento difícil, de repente, que você está vivendo, como um castigo ou uma ação do inimigo. De repente não, uma vontade soberana de Deus, porque Deus quer fazer na sua vida aquilo que já está escrito no céu. Então, querido, Abraão ele não foi peso para Ló e nem Ló foi peso para Abraão. Só que havia um propósito diferenciado. Nem tanto que Deus fala para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Aqueles que te abençoares, eu vou abençoar, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar. Então, querido, que você entenda que há propósitos para a tua vida e há propósitos para a vida de Ló. Para Ló foi um, para Abraão foi outro e muito maior do que o de Ló. Então, querido, que você entenda que às vezes é necessário algumas coisas acontecer na nossa vida, para poder se separarmos, para poder, entendermos que foi Deus. Deus às vezes usa coisas que para todas as pessoas vão dizer: caramba, vê Jó. Jó passou por um deserto da obediência. E os amigos de Jó criticaram ele. Será que está no pecado? Será que é isso? Será que desobedeceu a Deus e tal? Não, a prova maior é o livro de Jó. Jó estava no deserto da obediência. E ali Jó, ele fala: os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, mas agora os meus olhos te contemplam.
A luta, a dificuldade fez Jó se aproximar mais de Deus e conhecer esse Deus maravilhoso. Então que você entenda, nós temos que entender, você não, nós temos que entender que um momento difícil de nossa vida, um momento às vezes de separação, um momento às vezes de reboliço, é necessário para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Quando a gente amadurece, uns amadurecem mais rápido, outros mais distante, né? E a gente não consegue entender que às vezes as circunstâncias é Deus trabalhando para que Ele venha cumprir o propósito sobre a tua vida. Então, meu irmão, pega essas referências e tome para a sua vida. Eu sei que de repente você vai ver esse vídeo e vai falar, Deus falou comigo. Porque às vezes a gente fica preso num lugar, a gente fica preso com pessoas, a gente se entristece, a gente fala, por que aconteceu isso? Mas não, aquele ditado, perguntar para que o Senhor está trabalhando. Porque se não fosse assim, se não fosse essa contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, eles iam continuar juntos. E Deus tinha dado uma ordem, sai do meio da tua parentela, deixa para lá, larga, sai de perto. Então tem coisas, alguns Lós da nossa vida que a gente tem que deixar aí. Às vezes nós somos Ló na vida de alguém e às vezes alguém é Ló na nossa vida. Às vezes a gente fala que a gente só acha que isso aí não, eu tenho que deixar alguns Ló, mas às vezes nós somos Ló na vida de alguém para que o propósito de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. Às vezes nós somos, no bom sentido, estamos atrapalhando, sabe, o crescimento de alguém. Estamos atrapalhando o andamento como é que se diz, da consolidação daquela pessoa. Ou seja, o teu tempo na vida daquela pessoa passou, porque existe tempo para tudo, irmão. Quantas pessoas passaram sobre a minha vida, pela minha vida, me ensinando, me doutrinando, e cada um teve a sua participação. A palavra de Deus diz, Paulo fala, que uns plantam, uns regam, mas o Senhor dá o crescimento. Então, querido, não toma isso como uma guerra, não toma essa palavra como, eu tenho que deixar essas pessoas e tal. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Se você está na posição de Abraão, amém, deixa Ló ir. Agora, se você está na posição de Ló, deixa Abraão e vai embora, querido. Tá bom? Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida e que o nome do Senhor lhe seja glorificado. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Graça e paz.